E aí, pessoal, hoje a gente está começando mais um MP3. O episódio de hoje é super especial. A gente está aqui na Paraíba com a nossa mocidade, a nossa viagem missionária tão esperada no mês de julho. E hoje aqui comigo temos convidados muito especiais da missão Juvep. Muito obrigada por terem topado estar aqui com a gente nessa noite. Obrigada pelo tempo de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão compartilhar coisas incríveis da missão e da obra que o Senhor tem usado vocês. Bom, então, para a gente iniciar a nossa conversa, poderiam me explicar o que é a Missão Juvep, por favor? Missão Juvep, ela deu início, no início da década de 80, foi um movimento de jovens, de pelo menos 3 igrejas diferentes, 3 denominações, com o objetivo de promover a evangelização da capital da Paraíba. Então, Juvep, Juventude Evangélica de João Pessoa, o pessoense. Posteriormente, esse mesmo grupo identificou muita carência no interior da Paraíba e se organizou como uma associação missionária, que passou a ser Ministério Missionário Juventude Evangélica Paraibana. Portanto, ela hoje atua no sertão nordestino, com plantação de igreja, com treinamento de vocacionados, não apenas para o sertão nordestino, mas também temos trabalho com refugiados na África e bases na Ásia, entendendo, a necessidade de alcançar os não alcançados, não apenas no nosso país, mas também fora do Brasil. Maravilha. E esse que falou com vocês aqui é o pastor Cesário. Isso. Sou responsável pela área de missões, né? Hoje nós atuamos, quando se tratamos do sertão nordestino, a MTB classifica que dentro do sertão nordestino, hoje, nós temos uma diversidade de grupos. Então, não apenas o grupo majoritário, que é o sertanejo, né? Bem majoritário, mas dentro dessa miscigenação que aconteceu no processo de colonização, temos comunidades afrodescendentes, que são os quilombolas, lembrando também dos pioneiros, os primeiros habitantes dessa região, que são os indígenas. O Nordeste tem em torno de 50 etnias, das quais 26, 27 não têm presença cristã, não têm presença missionária, não tem igreja. Também considerando, dentro desse mesmo processo, os ciganos que vieram nas caravanas, Portugal para o Brasil, e que tem aproximadamente 300 mil ciganos também no sertão nordestino. E, juntamente com os sertanejos, é o grupo que nós trabalhamos. Trabalhamos com ciganos hoje, trabalhamos com os povos indígenas e trabalhamos com os aglomerados humanos, que são as comunidades isoladas do sertão nordestino. Então, e plantando igreja nas pequenas cidades. A Missão Juvep, ela tem como um dos seus requisitos alcançar as cidades dos 9 estados do Nordeste que têm o menor índice de evangélicos. Ou seja, ela sempre focou aqueles que têm dificuldade de acesso às escrituras, ao evangelho. Ela é uma missão pioneira nesse aspecto, Sempre vai para os lugares aonde o evangelho não alcançou. Essa é a nossa prioridade. Entendendo o que o apóstolo Paulo escreveu, que ele também fez a mesma coisa, que iria levar o evangelho aonde Cristo não for anunciado. Então, dentro dessa mesma visão bíblica, entendemos que, como agência missionária, precisamos manter esse objetivo. Ela também trabalha, não apenas com plantação de igrejas, ela tem 3 escolas, uma escola em João Pessoa, que é uma escola teológica, e uma escola missiológica, para a formação de missionários transculturais. E para o interior, para o sertão, ela tem 2 escolas, para a formação de obreiros sertanejos. Então, pessoal, e quais são os trabalhos da Juvep hoje no sertão? Posso começar? A Juvep tem um projeto de curto prazo
que é o Projeto Missionário de Férias, que acontece 2 vezes ao ano, nos meses de janeiro e de julho, e dura aí em torno de 15 a 20 dias. E o foco é trabalhar justamente em cidades, como foi mencionado agora, cidades em que há um baixo índice de presença de evangélicos. E aí o projeto funciona com a presença, a inscrição de voluntários de vários lugares do Brasil. E esses voluntários precisam atender alguns requisitos que eles encontram na ficha de inscrição, como, por exemplo, a necessidade de ser maior de 18 anos, ou então de estar na presença de algum responsável, a importância também de fazer parte, de ser membro comungante de uma igreja genuinamente evangélica há pelo menos um ano, e também é exigido, durante a inscrição, uma carta de recomendação do pastor da pessoa que está se inscrevendo. E esses voluntários, a maioria deles vem de onde? De qual estado? Tem um estado que manda mais voluntários para vocês? Olha, ultimamente nós temos recebido muitas pessoas da Paraíba e sempre São Paulo está marcando a presença com a grande caravana. Então, acho que são os estados que mais têm enviado pessoas para o projeto. Que maravilha. E como o feedback assim, dessa galera que tem vindo trabalhar como voluntário, como vocês, o que tem sido os maiores desafios para eles? E desafios no sentido que eles encontram no projeto missionário? Exatamente. Eu acredito que, inicialmente, é uma surpresa para a maioria deles, a maioria que visita o sertão nordestino pela primeira vez, é uma surpresa se deparar com a realidade. Muitas vezes, a ausência de trabalhos, a ausência de conhecimentos, de noções básicas sobre a Bíblia, que nós pensamos que são conhecimentos comuns sobre quem é Jesus, ou o que Jesus veio fazer aqui na Terra, às vezes são noções que, dentro do sertão, elas não são bem conhecidas. Então, eu acho que, inicialmente, esse é o primeiro desafio, e eu acho que também a questão social acaba sendo também um grande impacto. Essa diferença social que a gente enxerga do sertão entre as grandes cidades, grandes metrópoles. Que legal, Sara. Ayane? Temos outro projeto de duração média, assim, de 2 anos, né, que é o projeto Radical Sertão. A Missão Juvep planta uma igreja através desse projeto em uma zona rural, em um povoado. Contamos com voluntários que recebemos de todas as partes do Brasil, e eles dedicam 2 anos para morar numa zona rural e plantar uma igreja. Oferecemos um período inicial de treinamento, de duração de 5 meses, com disciplinas com vários objetivos, disciplinas de cunho teológico, missiológico, de cunho prático, evangelismo infantil, pregação, várias disciplinas com esse propósito de oferecer uma formação mais ampla possível para que essa pessoa possa evangelizar de forma contextualizada dentro desse contexto rural do sertão. Maravilha. E se tem alguém aqui ouvindo a gente que tem interesse em se inscrever, é só entrar no site e lá ele acha todo o caminho para isso. Isso. Qual que é o site? A gente vai colocar na descrição também. O site da Juvep é www.juvep.com.br. Maravilha. Então, você que está escutando a gente, que tem interesse, entra lá no site, se inscreve que eles vão retornar para vocês. Isso. Acredito que, para facilitar também, as pessoas que tiverem interesse podem acessar também o nosso Instagram. O Instagram da Juvep é missão.juvep. O projeto missionário também tem um Instagram próprio que divulga as ações que nós realizamos, porque ao longo do projeto a gente trabalha com evangelização, com discipulado, mas também fazemos programações específicas para alcançar as crianças. Então, e o projeto também ele funciona com o método de plantar uma igreja naquela cidade, naquela região, ou então apoiar uma igreja que está nascendo naquela cidade. Então, acompanhando também o Instagram, que é PNJuvep, as pessoas podem ter também essa noção maior de como funciona. E o Radical também tem um Instagram, que é Radical Sertão. Eu só queria complementar, Ana, que apesar que é uma experiência da evangelização, e ela é muito importante, a participação de voluntários levar à igreja a possibilidade dela estar inserida no processo. Ou seja, plantio de igreja se dá com os voluntários. São eles que executam. Então, isso é muito importante quando você se vê
no meio de algo que é inédito, que é o nascimento de uma igreja, a agência do reino que vai ali se expandir. Então, aqueles que estarão vindo, não apenas para uma experiência missionária, não apenas para uma experiência da evangelização. De fato, você vai iniciar todo um processo para plantar uma igreja durante esse período. E é algo assim, uma alegria, né, que não dá para medir agora. Você vê nascer uma igreja em poucas semanas. Então, é uma experiência extremamente marcante. Então, nós, de fato, plantamos igrejas. Além disso, claro, aqueles que têm um chamado para uma direção de longo prazo, nós temos equipes, por exemplo, trabalhando com povos indígenas, além de 2 anos, que é o Projeto Radical, e aí para 5 anos, para 6 anos, também a longo prazo, dependendo da etnia, isso vai levar um tempo maior. Então, aqueles que querem se dedicar também para esses grupos e estarem aqui por 5 anos, estarem por 10 anos, podem estar trabalhando ativamente na plantação e na consolidação de igrejas, como também na expansão. Só destacando, Ana, um aspecto importante desses projetos, né, especificamente do Radical Sertão, é que para a pessoa que quer ter essa primeira experiência, né, nunca veio no sertão nordestino, não foi essa a realidade, mas quer trabalhar nessa região, quer ter essa primeira experiência, esses 2 projetos são muito importantes nesse sentido, né, para quem quer dar o primeiro passo. No caso do Projeto Radical Sertão, durante todo o trabalho, eles vão ter assessoria. Então, eles vão ter um missionário mais experiente que vai estar dando conselhos, vai estar avaliando, vai estar ajudando, orientando nesse processo. Então, para quem deseja ter a primeira experiência, é um projeto muito interessante nesse sentido. Ou seja, ele não vai andar sozinho. Isso, né? Exatamente. Muito importante. E algo de complementar, o Projeto Missionário de Férias é um projeto que você pode trazer toda a sua família, né? Tivemos um casal que tem uma bebezinha de alguns meses, né? Tivemos outro casal com criança de 1 ano, 2 anos. Gente, é bênção. Posso levar os filhos? Deve levar. É uma experiência para toda a família. E a turma da melhor idade? Esse sim, esse precisa estar presente. Porque tem uma questão muito importante. A pessoa da terceira idade, né, que nasceu nesse contexto, que é arraigada em sua religião, ela olha para o jovem e ela pensa assim, esse jovem sabe de nada. Eu sei, eu aprendi com meus avós. Então, pessoas da menor idade, venham para cá, compartilhem a sua experiência de vida, comunique o evangelho, porque você comunicar para a sua própria faixa etária é de altíssima relevância. Portanto, é um projeto para todos. Toda a igreja de Cristo pode e deve participar. Para o Radical também. Temos recebido famílias, né? Por incrível que pareça, essa turma que está indo para campo, chegou um casal e ela estava grávida. E assim que acabou o treinamento, o bebê nasceu. Temos aí um radicalzinho que alguns dias tem no campo. Então, são famílias que são enviadas com essa assessoria, acompanhamento, até o final dos 2 anos. Que maravilha! E falando um pouquinho mais do contexto histórico do Nordeste, a gente sabe que tem uma presença forte do catolicismo, né? Mas não apenas o catolicismo, a gente também tem um sincretismo religioso muito forte. O que vocês têm a compartilhar sobre isso? Bem, a nossa história de colonização se dá, né, com o advento da chegada da Igreja Católica, né? Portugal não aderiu à reforma protestante, então o Estado era católico. E o Brasil, como colônia, também foi implementado aqui. Lembrando que houve a contra-reforma, e na contra-reforma, as iniciativas das missões protestantes no Brasil, houve muita retaliação, houve muita morte. Os missionários que chegaram eram proibidos, especialmente no Nordeste, né? Por exemplo, a Ordem dos Caputinos foi uma ordem enviada pelo Vaticano para o Nordeste para acabar com o movimento protestante. Então, estamos aqui hoje
a primeira igreja presbiteriana da cidade de Patos. Essa igreja ela foi destruída por ordem do clero da Igreja Católica. Há documentos, há relatos, ela foi completamente queimada. Então, isso aconteceu em várias cidades. Então, isso trouxe muita dificuldade, muita resistência. Não apenas a questão da oposição da Igreja Católica, mas se formou nesse lugar esse sincretismo da miscigenação dos indígenas que aqui já residiam, dos afrodescendentes que foram também trazidos para o Brasil para trabalhar na cana-de-açúcar, juntamente com os portugueses, houve essa formação completamente animista, completamente sincrética e que permeou todas as relações. Se forma no Nordeste brasileiro, e muito mais forte no sertão, uma religiosidade católica popular de crenças, de costumes completamente diferentes das escrituras, sem nenhuma base das escrituras. É uma formação popular de tudo que é manifestação religiosa, fenômenos espirituais que acontecem e que são acrescentadas na visão desse povo. Então nós temos, de fato, entendendo esse sincretismo que precisa ser desconstruído para que eles tenham uma verdadeira noção das Escrituras, o que é o Evangelho, ou seja, o que é o cristianismo. Por exemplo, a Bíblia para nós é a palavra de Deus. O que é para o católico popular? Um amuleto. Um instrumento de proteção. O que é que significa a cruz para nós? Nós entendemos, né, a nossa redenção por meio da cruz. Para o católico, um amuleto de proteção da sua casa, do seu carro, da sua pessoa. Então, tudo que nós entendemos que a Bíblia nos ensina, eles têm um outro significado, decorrente da ausência completa do ensino das Escrituras. Então, nosso desafio é mostrar para eles que eles não são o que eles acham que são. Né? Então, é fazer essa desconstrução e ressignificar alguns conceitos que eles têm, que são comuns aos protestantes, mas que têm uma carga de significado diferente. E como que funciona esse processo de explicar para eles esses novos conceitos? Através da evangelização e do discipulado, de um processo. Né? Às vezes a gente tem a expectativa de que vamos chegar no sertão, vamos apenas em um encontro sentar e mudar a mentalidade, a forma de crer da pessoa, quando isso provavelmente não vai acontecer, né? A pessoa passou a vida toda recebendo aquela carga de ensino e você acha que de uma hora para outra você vai mudar tudo isso. Então, através do ensino do discipulado, né, que a gente consegue começar a mostrar como aquele conceito tem um significado diferente à luz da Escritura. Eu acredito que o primeiro passo para fazer isso é construir a base. Como foi dito, pelo fato de que a formação cultural e religiosa é muito sincrética, então há a mistura de muitos elementos, ao ponto de que, se você for perguntar ou tentar entender qual é a visão deles sobre a criação da Terra, você vai receber histórias e diferentes versões, diferentes narrativas, que vão permitir que você perceba que, de fato, essa mistura ela é real e ela está, de fato, enraizada na cultura. Mas eu acho que a forma de combater isso e de tratar esse problema é, de fato, através da luz das Escrituras, explicar essas bases. Realmente retomar conceitos que para a gente são comuns a todo mundo e, a partir da Bíblia, explicando ponto a ponto, mostrando o que a palavra de Deus nos mostra, porque, afinal de contas, é dela que vem todo o poder. Então, podemos tentar até, durante a evangelização, conversar ou tentar explicar, mas a palavra de Deus mostrando e através da sua luz é que nós conseguimos, então, esclarecer mais e Lembrando também, Ana, que a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas nos revela a verdade da nossa redenção, mas a Bíblia também é um instrumento pedagógico,
metodológico que nos ensina como comunicar. O modelo de Jesus, ele inicia a sua encarnação, ou seja, ele se identifica conosco. A Bíblia também tem princípios da antropologia missionária, como você deve se relacionar com um outro povo de uma outra cosmovisão para melhor comunicar o Evangelho. O apóstolo Paulo fez isso quando ele foi levar o Evangelho aos gentios, e ele entendeu, por exemplo, em Atos 15, a igreja de Jerusalém queria que os gentios fossem circuncidados, parte dela. Portanto, ele entendeu que não era mais necessário. Então, qual é o modelo? A Bíblia traz modelos de identificação, modelo de contextualização, de forma que essa mensagem, que é luz, que é poder, e na verdade somente ela vai desvendar, vai iluminar e vai trazer ao coração do homem a verdade de Deus. E essa é uma ação de Deus, mas dentro de um modelo. Porque se a gente não observar esse modelo, podemos estar ferindo pessoas. A Bíblia precisa dar sentido. Ela vai dar resposta aos conflitos existenciais, às crises da comunidade, que só o Evangelho traz a resposta correta. Isso é muito importante, que as pessoas que venham para o sertão nordestino compreendam essa diversidade cultural, esse sincretismo, tenham uma boa capacitação, de forma que a sua mensagem seja relevante. E ainda falando sobre a diversidade cultural, aqui no sertão nordestino, o povo ele é aberto a receber o evangelista, eles abrem facilmente a porta ou eles são mais resistentes? Quando chega alguém, um estranho que eles nunca viram antes na vida deles, bate lá na porta, eles recebem calorosamente ou eles ficam meio desconfiados? De uma forma geral, é a cultura da hospitalidade. Se você quer pregar o Evangelho, você vai ter a porta aberta o dia todo e você pode falar o dia todo de Jesus para as pessoas. Há uma sede de Deus. Esse sincretismo desenfreado, essa idolatria que existe no sertão, também pode ser interpretada como um povo sedento da verdade, que busca nos santos, que a resposta para a sua angústia. Nós temos que entender, como Jesus falou para a mulher samaritana, eu tenho água viva para te dar. Então, nós somos portadores também dessa mesma água viva. Então, você terá aqui, acredito eu, no sertão nordestino, o povo mais aberto para ouvir o Evangelho. Maravilha. A cultura da hospitalidade. Todos serão bem recebidos. Claro, haverá resistência. A própria Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus fala, que são questões também espirituais, mas culturalmente falando, é o povo da hospitalidade. O que não significa que receber bem na casa significa receber bem o Evangelho, significa aceitar o Evangelho, né? Por causa da questão cultural, poucos vão rejeitar que alguém entre na sua casa, que alguém coma da sua comida, tenha um momento de comunhão, mas não significa que eles estão abertos para receber a mensagem que estamos para compartilhar, né? Mudar de lei, como eles chamam. A maioria deles sempre fala, não, eu acho muito bonito você vindo aqui na minha casa, falando de Deus, mas eu nasci na lei católica, vou morrer na lei católica. É como se isso fizesse parte da identidade dele, né? Da cultura que ele segue, onde ele nasceu, faz parte do que ele é. Essa divisão em bloco, a lei católica e a lei dos crentes. E aí o trabalho que a gente desenvolve é para chegar lá e mostrar que estamos para falar da lei de Deus, que é mais importante e mais superior que qualquer outra lei humana que já existiu. E ainda falando disso, o que não fala no evangelismo aqui no sertão nordestino? Bem, De jeito nenhum. Pode falar isso, não pode fazer isso. Olha, tem coisas eu acho que não necessariamente com relação à cultura, mas eu acredito que com relação a ser temas inapropriados, em primeiro lugar, nunca tratem de maneira desdenhosa ou ofenda
a crença da pessoa, ou o fato de ela, por exemplo, crer em vários santos, ou ter um santo para cada favor. Isso muitas vezes pode parecer algo cômico para a gente que tem outra visão ou que cresceu inserido em outra cultura, mas nunca durante o processo de evangelização diminua a fé daquela pessoa, porque o sertanejo e o nordestino são pessoas de muita fé, de muita fé. O problema é que eles depositam essa fé no lugar errado. Só parênteses, o que seria um santo para cada favor? Porque aqui, cada santo, por exemplo, o santo casamenteiro, se para alguém que quer casar, normalmente vai fazer uma promessa para o Santo Antônio. Se o agricultor quer que chova, ele vai fazer uma promessa para São José. E aí por aí vai. Cada santo normalmente tem uma área de atuação, pelo menos é assim que eles enxergam. Tem uma questão muito importante, que a gente sabe, né, muito conhecido, a padroeira no Brasil, né, a Nossa Senhora. Em se tratando do Nordeste, ela tem uma característica muito forte, porque ela não é apenas uma pessoa venerada, ela representa a figura de mãe. E a figura de mãe, no modelo de sociedade matriarcal, é uma figura intocada, é uma figura na cultura venerada. Isso é cultural. A honra da pessoa da mãe, ela precisa ser muito bem preservada. E vamos entrar, né? No catolicismo, eles vão olhar para Maria, Nossa Senhora, como uma mãe que precisa ser intocada na sua honra. Além do mais, a igreja vai dizer, é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus, então ela está mais do que elevada. Então, no modelo patriarcal, a relação dessa sociedade, tudo acontece em torno da mãe. Ela continua sendo pessoa-chave em qualquer família. E isso é transferido para a religião. Portanto, torna-se difícil, precisa conhecer bem essa comunicação, precisa ter muita prudência, muito cuidado, muita sabedoria, para que possamos apresentar Jesus. E é claro, né? A Bíblia, as Escrituras relatam do valor de Maria, do seu caráter, do seu serviço, da sua humildade, da sua servidão, que precisa ser por nós, igreja evangélica, destacada. Isso não vai elevar, né? Mas vamos considerar. Portanto, é muito importante que na comunicação saibamos diferenciar, porque o evangelho é confrontador. Se nós afirmamos que é só Cristo, obviamente, a crença nos santos, e principalmente em Nossa Senhora, será uma crença questionada naturalmente, mas não pode ser por nós provocada. O próprio Deus dará conhecimento necessário, a pergunta para que a pessoa venha até nós. E qual é a resposta? Quem é a pessoa? Deus fará isso. Não é uma ação humana. Para desvendar esse sofisma, só Deus. Então, não podemos arbitrar nessa área por conta própria. É muito arriscado. E como fazer para vencer essa insegurança para pregar o evangelho, para fazer evangelização? E eu pergunto isso porque, conversando com outros jovens, essa foi uma questão que surgiu. Muitos se sentem inseguros para pregar o evangelho, não sabem como começar. Qual que seria o primeiro passo? Como aconselhar um jovem que ele quer evangelizar, ele quer falar mais de Jesus, mas ele tem medo, ele não sabe qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Como responder isso? Eu diria que para qualquer atividade que a gente vai realizar, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente se desenvolve e mais a gente ganha segurança naquela atividade. Isso para qualquer atividade, para cozinhar, para andar de bicicleta, né? O evangelismo segue uma lógica semelhante a essa. A Rayane que evangeliza hoje não é a mesma Rayane não é a mesma forma de Rayane evangelizar quando ela tinha 15 anos de idade, 18, né? Então, assim, o contato com as pessoas, né? O ouvir as respostas delas, as necessidades delas,
isso vai me ajudando a me desenvolver nessa prática. Assim como também o contato com o público que eu vou evangelizar. Aquele que nunca teve contato com o público nordestino, de início, ele vai ter mais dificuldade do que aquele que já está convivendo com o povo há mais tempo, evangelizando há mais tempo, né? Então, quanto mais eu conheço o povo, a forma dele pensar, dele viver, mais seguro eu fico. Quanto mais conhecimento da escritura, também mais eu consigo ensinar a escritura, apresentar os versículos bíblicos, né? Então, eu diria que para aquele que está começando agora, seja a obra da evangelização, ou seja a evangelização com um público diferente, especificamente agora o nordestino, o sertanejo, eu diria que vá com calma, né? E vá com esse coração de aprendiz, disposto a aprender e aos poucos Deus vai capacitando para que você possa desenvolver da forma mais eficaz e contextualizada possível. Sim. Temos que lembrar, né, que não podemos ir, né, mesmo que seja a primeira vez, fora da dependência do Espírito Santo. É Ele que vai convencer. O papel não é nosso, porque às vezes a gente traz para nós a argumentação e a gente não pode ir por esse caminho. E então, qualquer pessoa que tenha conhecimento bíblico básico será suficiente para comunicar uma verdade para aquele que não tem nenhuma. Então, às vezes, o pessoal tem aquele provérbio, né? Na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Então, a gente pode pensar nisso. Não se preocupe. Estude a palavra, seja simples. O Espírito Santo vai orientar. Comunique essa palavra com muita compaixão, com muito amor. Deus dará graça para aquele que vai comunicar. Deus dará graça para aquele que vai ouvir. E o mesmo Deus que capacitou Paulo para falar tão lindamente perante tantas autoridades, é o mesmo Deus de hoje que vai nos capacitar. E Ele quer também nos capacitar porque Ele quer que a obra dele seja feita. Então, a gente tem que pedir a Ele essa capacitação e, como o senhor falou, e na dependência do Espírito Santo, né? Se capacitar, fazer a nossa parte, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, mas sempre lembrar que é o Senhor que vai falar, né, por nós. E não é a gente que convence nenhum coração, é o Espírito Santo que vai convencer o coração daquela pessoa. Nossa parte é falar, nossa parte é levar o evangelho. É um grande privilégio. Nós temos que olhar a partir dessa perspectiva. A Bíblia diz, né, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Gente, não há alegria maior. Se você ainda não teve essa oportunidade, o sertão nordestino é a nossa casa. É a nossa casa para aprendermos, dar os primeiros passos. Você que está com dúvida, né, com relação à sua vocação, venha ao sertão. Aqui não é apenas um campo missionário, é uma escola de preparo. Então você vai estar na sua casa, na sua terra, aprendendo. E amanhã você pode estar numa África, você pode estar numa Ásia. Quanta gente, né, está aí no mundo, começa o ministério no sertão nordestino, aprendeu a depender de Deus aqui e foi enviado para estar ao redor do mundo. Então, estamos de portas abertas. Maravilha. E pastor Cesário, Sara e Raiane, agora eu queria ouvir de vocês um pouquinho como vocês foram parar na Juvep, há quantos anos vocês estão lá, como vocês foram parar na missão Juvep? Quem começa? Então, ou melhor, vai começar. Bem, Sara é minha filha, né? Então talvez começando comigo fique mais fácil. Eu fui ao projeto missionário com 18 anos de idade, em 1984, né? Ainda bem no princípio. E, de fato, mesmo sendo sertanejo, nesse momento eu já morava na capital, meus pais se mudaram, e eu retornei para lugares onde não tinha igreja, não havia crente. Quando a gente fala na década de 80, gente, haviam cidades inteiras que não tinham um só crente, né? Crente é uma expressão mais comum, né? Hoje é mais evangélica. E isso contagiou, né? E fomos para o próximo, casei, também. Obviamente, Deus foi confirmando o nosso chamado. Eu estou há 38 anos, né, dentro da missão Juvep, e aí vai nascer a Sara. Sara é sua única filha?
Então, tenho 2 filhos. Isso. E aí entra na história. E desde os meus primeiros anos, já cresci nesse meio, participando dos projetos missionários da EJUVEP. Acredito que em 2002 foi o projeto Olho d'Água. Eu saí lá na foto da equipe ainda dentro do carrinho, ao lado da minha mãe. Então, tive a oportunidade, de fato, um privilégio de crescer, não só aprendendo através dos meus pais, mas crescendo nessa convivência e entendendo desde cedo que a missão da igreja, por mais que nós, né, seja uma função nossa também, nos preocuparmos com atividades sociais relacionadas à nossa sociedade, mas, sobretudo, a nossa missão é fazer aquilo que Deus nos ordenou, pregar o Evangelho. Então, crescendo com esse ensinamento, nós conseguimos entender que as nossas prioridades, elas são outras. Às vezes as pessoas e crianças de igreja que estão mais centradas no trabalho da igreja local, elas não entendem. Quando se tornam adultos, pensam que a prioridade da igreja está voltada apenas em se concentrar na sua estrutura local, e esquecem que a nossa missão primeira é evangelizar e falar da palavra de Deus para os que ainda não conhecem. Então, desde então, fui crescendo nesse meio e passei muito grande. E passei, acredito que desde talvez dos meus 17 anos, ou 16 ainda antes, a trabalhar com os projetos missionários da EJUVEP, fazendo parte da equipe base e auxiliando mais especificamente dentro da vertente do teatro, que é uma das atividades que nós executamos no projeto missionário. Rayane? Então, eu conheci a Missão EJUVEP através de um congresso que eles realizam anualmente na cidade de João Pessoa, que é a minha cidade, que é o congresso O Triunfo da Mensagem da Cruz. É realizado no período da Páscoa. E através desse congresso eu conheci o seminário teológico da Missão EJUVEP e decidi estudar lá. Através do seminário, eu conheci o projeto missionário de férias também, que eu costumo dizer que é uma armadilha santa, né? Deus pega muitos através do projeto missionário, por isso que o nosso desafio é se inscreva e dedique as suas férias para vir pregar o evangelho aqui no Sertão Nordestino, junto com o projeto missionário. E aí, através do projeto missionário, Deus me empreendeu de vez, comecei a ir projeto após projeto, até finalmente decidir começar a carreira como missionário em tempo integral. Que maravilha! E assim, como que vocês entenderam que o chamado de vocês era especificamente para o sertão? Eu pergunto isso porque certamente deve estar ouvindo a gente pessoas que têm vontade de servir mais o Senhor, têm um chamado, mas não está muito claro. Vai para onde? Vai para outro país? Fica no Brasil? Vai para o sertão? Vai para o sul? O que faz? Como que vocês tiveram essa certeza? Não, é no sertão que o Senhor está me chamando para servir. No meu caso, quando eu pensei, vou dedicar minha vida onde há mais necessidade, para mim fazia mais sentido, pelo menos, começar dentro da minha realidade, ou a minha realidade mais próxima, que é o caso do sertão nordestino, né? E é um pouco do que o pastor Cesário falou, né? Antes de, talvez, recebermos desafios mais distantes ou maiores, eu acho que faz sentido começar a servir dentro de casa, ou então próximo de casa. E é mais ou menos o que o sertão nordestino é para nós, pessoenses ou pessoas aqui da capital, né? Sim. No meu caso, eu até interessante essa pergunta, porque quando eu entendi o direcionamento de Deus, me vocacionando para trabalhar com missões, logo de início eu entendi que não seria dentro da área do sertão nordestino, talvez nem mesmo dentro do Brasil, mas desde então eu tenho entendido que as coisas elas acontecem no tempo de Deus e Ele vai nos direcionando, e tudo que nós encontramos nesse meio do caminho é para que a gente se capacite, é para que Deus trabalhe em nós coisas que precisam ser trabalhadas. E então Deus tem direcionado, não só me inserindo na família e no contexto em que eu estou inserida, mas também
tem me direcionado, tem permitido que eu tenha me envolvido mais com o projeto da Juvep. E acredito que no tempo certo e na hora certa, então ele irá direcionar para outras áreas. Pastor? Bem, para mim é meio complicado, né? Eu sou sertanejo, nasci nesse lugar, essa é a minha história, essa é a minha vida, dos meus avós, né? Os meus avós já foram alcançados, mesmo nascendo no sertão, eu sou privilegiado, porque quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, e era algo raro. Eu lembro que, fazendo o primeiro grau, na escola tinha 2 estudantes, só tinham 2 evangélicos em toda a escola. E não era fácil, porque havia muita hostilidade, né? Posteriormente, né, eu encontrei com um muçulmano aqui no sertão. Olha só. Comecei a conhecer, me preparar, fui desafiado, fui me preparar para ser missionário transcultural. Cheguei a visitar algumas bases, especialmente no Marrocos. Eu tinha interesse. Era com povos muçulmanos, sim. E achei que por um tempo, agora Deus mudou. E de repente o Senhor fechou as portas, apesar de todo o nosso esforço de estudar aquela cultura, o islamismo. Deus falou claramente para retornar, né? E assim, não sei o que dizer, né? Esse é a minha identidade, né? Aqui é a alegria, é a minha casa. Não sei se um dia eu vou sair daqui, mas por enquanto essa é uma clara direção. Vontade de sair e planejar sair, nós já tivemos, com muita oração, mas o Senhor não direcionou para que saíssemos do sertão nordestino. E vamos permanecer nele até onde o Senhor permitir. Amém. E vocês topariam contar aqui pra gente alguma história de campo que vocês têm, de campo missionário, né? Já tem chão aí, já tem uns anos, né? Principalmente o pastor Cesário. Então, topariam contar algumas histórias? Sim. Quem começa? Eu posso contar a história do professor Newton. Eu recentemente tive um retorno sobre como ele está. Ele foi um sertanejo que eu evangelizei na cidade de Granito, num projeto missionário de férias da Missão Juvep. Abordei o senhor Newton na casa dele, descobri que ele era professor de história, marxista, algo que a gente não espera encontrar no sertão, né? E eu lembro de conversar um pouco com ele sobre essa ideologia e depois expor o evangelho para ele. E foi aquela evangelização difícil, um negócio truncado, parecia não sair do canto. Ele mal deixava eu falar, né? Um homem muito inteligente, muito conversador também. E eu lembro de sair daquela casa com aquela sensação de negócio não deu certo, né? Ele é um caso perdido, né? E depois de alguns anos, agora, esse mês, eu me encontrei com um obreiro que permaneceu lá, em Granito, e ele me contou que o irmão, que hoje é irmão, o professor Nilton, perguntou por mim, cadê aquela moça inteligente? Né? E hoje ele está servindo a Deus. Que bênção! Né? E eu fiquei assim, nossa, chocada. De onde eu pensei que não sairia nada, Deus fez uma transformação. Sim. Você vê aos olhos humanos, você pensa, nossa, essa pessoa... Sim. Não. Sim. Mas para Deus não é possível, Sim. Né? Quem convence a Espírito Santo. Sim. Que incrível. E ele é um exemplo disso para mim. Ai, glória a Deus. Vocês. De imediato eu consigo pensar em histórias que tiveram um final muito bom e também histórias que marcaram por permitirem contato com a realidade. Eu acho que ainda não tinha encontrado, mas falando de uma experiência muito boa e muito positiva no projeto de EMAS, que é uma sede aqui do Sertão Paraibano, foi um projeto em que eu participei especificamente da evangelização de crianças da região onde a gente estava. Então, todos os dias, todas as tardes, nós saímos, eu com minha dupla, e a gente ia
falar com as crianças que estavam nas calçadas, nas ruas. E nesse projeto eu lembro de ter assim sonhos terríveis. Todas as noites que a gente ia deitar e eu sonhava com as crianças e sonhos muito ruins mesmo. Eu via o rosto delas e os sonhos eram muito perturbadores. E a gente investiu muito tempo em orar por elas e visitamos e acompanhamos. E para nossa alegria, as crianças, elas, de fato, elas aceitaram Jesus, elas fizeram a oração conosco. E quando nós saímos e visitamos no ano seguinte, eu encontrei as mesmas crianças que nós havíamos conversado e visitado e todas as tardes, compartilhado um pouco da história, da palavra de Deus e falar sobre Jesus. E impacta muito porque muda o conceito de que a gente tem sobre o ministério infantil, de que às vezes nós damos um pouco de descrédito quando ouvimos que uma criança aceitou Jesus, pensamos, que bênção, mas no fundo a gente se pergunta, será que foi mesmo? E esse projeto marcou a minha vida nesse sentido, porque eu pude ver a graça de Deus alcançando os pequeninos de maneira genuína. Tem aquele versículo que fala, os plantam, né? Um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Exatamente. E aí o Senhor te deu o privilégio de ver o fruto do seu trabalho, Sim. porque Ele te usou lá naquele local e você pôde ter o privilégio, a alegria de no ano seguinte ver que aquelas crianças permaneciam naquele local, Sim. né? Sim. Incrível. Pastor? Bem, são muitos casos, né? Imagina. Tenta lembrar assim, um marcante, né? Acredito, eu vou mencionar aqui algo meio estranho, mas no sentido de ficar admirado com o poder de Deus. É claro que isso nos alegra quando você fala do Evangelho para alguém, ele compreende o Evangelho, né? Deus acende a luz, né? Ele crê nesse Evangelho, é uma grande alegria. Mas teve um caso de uma senhora, acho que foi no Ceará, projeto de uma cidade chamada Farias Brito, que ela era uma mãe de santo. E tinha muito mais do que isso, né? Era considerada uma das pessoas mais poderosas, espiritualmente falando. E evangelizar essa mulher e ver o seu processo de libertação e ver Deus agir de uma soberania, de um poder, e todos os grilhões, né, da morte, principais potestades que a dominavam, ela não tinha nem condições de pensar por si só. Até para falar do Evangelho, a gente falava e intercedia ao mesmo tempo para ela entender. Eles nem permitiam que ela entendesse o Evangelho. Literalmente, ela não conseguia ouvir. É surda, né? Ficava surda. Então, você falava e você expulsava. Você falava para que ela fosse entender o Evangelho. Até que, de fato, ela compreendeu. E foi uma semana. Foi uma semana. Irmãos, depois você olha assim, uma pessoa completamente, uma nova pessoa. Isso foi alguém que creu no Evangelho. Foi alguém que você viu todo um processo de renascimento, de libertação, de vida, de paz, de alegria. Lembro o nome dela, Irene. Aquela senhora. Não tenho mais notícias, porque não tive mais contato com aquele campo. Mas, assim, foi muito marcante. E é muito belo ver o poder de Deus. De fato, não há nada que possa prender, né? Aquela mulher foi liberta pelo Senhor. E, por mais duro que tenha sido, né? Mas foi uma alegria para mim ao ver a Irene no culto sentada louvando a Deus. É uma pessoa que era incapaz. Interessante que nós fazemos evangelismo de porta em porta. Essa casa, ela permaneceu fechada. E certamente Satanás não apenas cegou, mas ordenava que ela fechava. E faltando poucos dias, Deus, por sua graça,
ela deixou a porta aberta. Então, quando houve a identificação que ali morava uma pessoa, né, e muito temida, né, e aí eu tive que ir lá fazer esse trabalho e estar acompanhando todos os dias até que, de fato, né, Deus operasse grandemente. Então, foi assim uma ação de Deus que muito me marcou. E, irmãos, de fato, o Evangelho é o poder de Deus. É algo magnífico, né? Você contemplar as maravilhas do Senhor. Parece que quanto é mais trabalhoso, mais você fica admirado, né? Do que Deus continua a fazer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente vê essa obra do Senhor sendo feita na vida das pessoas. E eu imagino que vocês já tenham reparado, mas quando uma pessoa não é convertida, e depois o Senhor a chama, a própria expressão facial da pessoa muda. Eu imagino que deve ter sido assim com a Dona Irene também, né? O olhar dela deve ter sido renovado, deve ter tido aquele brilho, aquela alegria de ter conhecido a Cristo. Você lembrou de um outro caso? Eu entrei na casa de uma senhora, e era uma senhora já de idade avançada, a gente até pensava que não tinha ninguém, e ela demorou a responder. E a gente estava ali na porta, esperando que alguém aparecesse, e ela veio. E aí, quando eu a contemplei, Ana, o olhar dela não era alguém só depressivo, era de uma angústia, era de uma dor. Quando eu olhei para aquela senhora, cabisbaixa, eu não sabia o que ela estava sentindo, sabe? E foi uma experiência diferente. Eu disse, eu não fiz mais nada, eu só me apresentei e disse, deixe-me orar pela senhora. Começamos a orar, porque a expressão de dor e angústia estava transparecendo na sua face, nos seus olhos. E imediatamente, quando nós terminamos de orar, eu levantei o rosto, olhei para ela, havia um brilho. Foi instantâneo. A gente nem pregou. Deus fez. Pela oração. Então, assim, são coisas que marcam a gente, né? Como é lindo esse trabalho. Se levar o Evangelho para pessoas que estão angustiadas, não tem melhor experiência na vida. Eu também lembrei de uma ocasião quando a gente estava em Porto da Folha, em Sergipe, né? E lá, dentro da cidade, há uma aldeia indígena da etnia dos Chocóis, mas também era uma cidade que tinha alguns quilombos. E em um dia específico, chamado de Operação Campo, que é um dia em que toda a equipe do projeto missionário é distribuída em zonas mais afastadas, e nesse dia nós podemos assim desfrutar de uma maneira ainda mais intensa da dependência de Deus. Eu fui parar num quilombo chamado Quilombo Mocambo, e passamos lá o dia evangelizando. Quando deu em torno aí de meio-dia, a nossa equipe se reuniu para a gente esperar passar o horário do almoço. Quando a gente olha assim para o lado, e detalhe, esse quilombo, ele ficava às margens do Rio São Francisco, então a paisagem já era belíssima. E aí nós nos reunimos, quando eu olho assim para o lado, eu vejo uma mulher descendo com a panela na cabeça, trazendo mesas, cadeiras. Ela trouxe um banquete. Ela era a única crente daquele quilombo. Ela congregava em uma igreja na cidade, e ela olhou para a gente e disse: vocês não sabem por quanto tempo eu orei para que Deus enviasse pessoas para que pudessem evangelizar esse local, para que pudessem evangelizar a minha comunidade. Só de lembrar eu me emociono, porque essa é a realidade de muitas dessas localidades. Localidades em que há a presença de pouquíssimos evangélicos. Eles oram para que Deus envie. É a oração que Jesus nos ordena fazer. Orem para que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a sua seara. E todas as vezes, todos os dias, precisamos ser lembrados dessa verdade. E precisamos também nos colocar como resposta de oração. Não orar para que Deus envie o meu irmão, mas dizer: Senhor, se for a tua vontade, me envia para pregar a tua mensagem para essas pessoas. Amém.
Uau! Tenho certeza que o seu coraçãozinho foi aquecido, assim como o meu, que ouviu essas histórias. E como a Sara disse, seja a resposta de oração. Além de orar, mas venha também, venha fazer missões no sertão nordestino. Eles esperam por você e o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar para fazer a obra dele. Pastor Cesário, Sara, Rayane, muito obrigada por toparem estar aqui com a gente nessa noite, contando um pouco mais, contando sobre a missão Juvep, sobre a vida de vocês, sobre essas histórias. E que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe suas famílias, suas vidas, os direcione em cada passo que vocês forem dar, tá bom? Muito Posso obrigada. acrescentar só mais um item, Ana? Sim. A gente sabe da questão histórica, cultural, política, como o sertão nordestino tem sido tratado. Desde a monarquia, república, de fato, é um lugar, pelas questões climáticas, né, bem conhecido em todo o Brasil, tem sido uma região esquecida. Esquecida por governantes, esquecida por muitas igrejas. Quero aqui falar também que no Nordeste temos boas igrejas nas capitais, mas quando se pensa no sertão, isso não é só o Sudeste que não sabe que existe, ou talvez se esquece. Esse é um pecado, né, de toda a igreja, porque nós temos esquecido essa região, por não ter talvez um valor cultural, não ter uma economia forte, não é observado. Mas temos que lembrar que Deus não se esqueceu do sertão nordestino. O êxito rural levou muitos nordestinos à busca de trabalho. Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em São Paulo, tanto nordestino que hoje confessa a Cristo, que ouviu o Evangelho aqui. É essa mão de obra que o Brasil tem, né, tão importante na construção desse país. Mas a melhor coisa que devemos fazer não é só empregar o nordestino. Ele precisa do Evangelho. As transformações que podem acontecer no sertão nordestino, sofrido há 200, 300 anos, abandonado por políticas públicas, o Evangelho não apenas vai restaurar o ser humano, vai transformar a sociedade. A igreja é a única agência de Deus que vai promover a redenção. Portanto, como igreja brasileira, nós, é claro que devemos olhar para todos os perdidos, mas não podemos esquecer desse povo que tem dado uma contribuição a esse país, que tem uma religiosidade, né, muito conhecida, mas tem uma sede de Deus profunda. É o povo mais sedento por Deus. E sempre falo aqui, olha, aqui vai ter muita fé nos santos. O mundo está virando o ateísmo. O mundo inteiro tem falta de fé, que tem fé sobrando. Só que eles não sabem que a fé correta que salva é em Jesus. E essa é a nossa tarefa. Resgatar esse povo da maldição do pecado pelo poder do Evangelho. Bem, amém. Que o Senhor continue usando vocês poderosamente. Foi um privilégio estar aqui conversando com vocês 3 hoje à noite. Muito obrigada por esse papo, tá bom? E é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um MP3 de Pinheiros e que Deus abençoe a todos. Isso.